Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui uma palavra que se encontra na Bíblia Sagrada, uma reflexão da palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, diz assim, do versículo 1: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aqui nós encontramos a palavra de Deus relatando a história de Jó. Jó, ele era um homem temente a Deus, e a palavra nos diz que ele desviava-se do mal. Ele era reto, ele era fiel. E olhando o inimigo para a vida de Jó, ele percebeu que Jó não cometia pecado algum, que ele não cometia erro algum, que ele era um homem íntegro, reto e fiel ao Senhor. E ele pediu liberdade a Deus, autorização, porque só pode tocar na minha e na sua vida com a permissão do Senhor. Então ele pediu essa permissão para Deus, dizendo que Jó ele era fiel a Deus porque ele tinha tudo, não lhes faltava nada. E o Senhor, sabendo do coração sincero e reto e íntegro de Jó, ele concedeu essa autorização ao diabo para que ele se andasse, para que ele tirasse os bens materiais de Jó. Mas ele deu um recado, o Senhor falou assim: você pode tocar em tudo que ele tem, você só não pode tirar a vida dele. E se nós continuarmos lendo a palavra do Senhor, vai falar aqui que ele perdeu tudo, os bens materiais, ele perdeu seus filhos, ele perdeu a sua saúde. Diz a palavra que ele se coçava com um caco de telhas. Foi a única coisa que sobrou. E enquanto isso, todos zombavam dele, dizendo que ele estava em pecado, mas ele sabia que ele não estava. Perguntando onde estava o Deus dele, porque ele estava passando por aquela situação. E em um determinado momento, lá no capítulo 2 de Jó, e no versículo 9, a sua esposa fala: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa este Deus e morre. Mas ele disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Meus amados e minhas amadas, ouvintes da palavra de Deus, aqui nós vemos uma sinceridade diante do Senhor, um pacto com Deus, onde Jó, mesmo passando tudo isso, ele sabia que era permissão do Senhor, mas que Deus ia dar vitória para ele, porque a salvação dele era individual e ela não era comprada por qualquer coisa, e também ela não seria trocada pela situação que ele estava vivendo. E mesmo sua mulher, que o acompanhava todos os dias vendo aquela situação e não entendendo, ela pediu para que ele largasse Deus, largasse o Senhor e morresse. Mas ele falou: tu falas como uma louca. E ele permaneceu firme na sua fé. O que eu quero deixar para a sua vida e para a minha vida nesta palavra, que mesmo diante da dificuldade que Jó passou, ele foi fiel ao Senhor. E eu tenho certeza que você também passou muitas dificuldades, seja fisicamente, espiritualmente, financeiramente, na sua saúde. E talvez você tenha ouvido exatamente como Jó ouviu, de pessoas próximas, de pessoas que deveriam te ajudar, te dar a mão, mas não te deram, pelo contrário, te julgaram. Então, nessa palavra, eu quero deixar claro para você que não vale a pena trocar a sua salvação por nada desse mundo. Não vale a pena trocar a sua bênção absolutamente por nada desse mundo, porque Jesus, ele é fiel e é ele quem nos abençoa. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amado e minha amada, seja qual for a situação em que você tenha vivido ou esteja vivendo, Deus está dizendo para você: não dê ouvidos a essa pessoa que está dizendo para você parar, para você desistir, para você parar de servir ao Senhor, para você parar de ser fiel a Deus, para você deixar esta caminhada. Deus, ele te ama e ele está cuidando de tudo, ele está cuidando de você. Não desista.
Creia que o Senhor vai mudar o teu cativeiro. Creia que o Senhor vai te dar vitória. Então não desanima, seja qual for o não que você está ouvindo, seja qual for a palavra negativa que você está ouvindo, em nome de Jesus, neste momento eu falo para você, não dê ouvidos, mas creia que o seu Redentor vive, que Jesus está ao teu lado para te dar força e para te ajudar a vencer nesta caminhada. Louvado seja Deus. E aqui, para finalizar, no capítulo 42, ainda de Jó, e no versículo 10, diz a palavra do Senhor: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Aleluia, glória a Jesus. Então, meu amado e minha amada, se você permanecer firme, sem dúvida do Deus que você serve, creia tão somente, receba essa palavra profética aí na sua vida, que Deus vai mudar o teu cativeiro, assim como mudou o de Jó, e tudo que você tem passado, tudo que você perdeu, seja financeiramente ou até mesmo a sua saúde, creia que Deus vai te dar de volta algo que você perdeu, que o Senhor te prometeu que vai te restituir, que vai te abençoar. Creia. E essas pessoas que te dizem não, essas pessoas que pediram para que você desista de servir esse Deus Todo-Poderoso, ore por essas pessoas, porque são pessoas que precisam de oração. Não guarde rancor, não guarde mágoa, não guarde ódio no teu coração, mas que o amor de Deus venha preencher todo o espaço na tua vida e que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.